Olá, amigos do canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo, esperando que estejam todos bem, em seus lares, com saúde. E nada melhor que, para começarmos de olhos fechados, vamos orar. Senhor Jesus, Mestre de infinita bondade e misericórdia, aqui estamos, Senhor, buscando o aprendizado que nos foi possibilitado para o dia de hoje. Agradecemos muito por essa oportunidade de estudo e de reflexão que nos une em um mesmo ideal. Abençoe, Senhor, todos nós e aos que não puderam estar aqui conosco nesse momento. E nada melhor que orarmos em conjunto a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Estamos no capítulo 24, no subitem Os sãos não têm necessidade de médico. Comecemos o nosso estudo já com uma pergunta para vocês. Quem de nós, no corpo ou fora dele, pode colocar-se na condição de sadio? Todos somos enfermos da alma. Apenas a gravidade maior ou menor da doença moral é que nos diferencia uns dos outros. Na língua portuguesa, são tem o significado de sadio, aquele que está em perfeito estado de saúde, mas também é usado para atribuir uma qualidade de um indivíduo. Quando falamos em espiritismo, sabemos que a perfeição está diretamente ligada à moral de cada indivíduo. Partindo desse princípio, é fácil compreender por que alguns homens que viveram sobre a Terra receberam essa qualificação. Já os doentes são aqueles que não conhecem ou que, conhecendo, ainda estão distantes da prática do amor e da caridade. Novamente, a nossa reflexão: qual o remédio para curar esse mal? Seguir as leis de Deus. Qual é o médico que devemos buscar então? Claro, Jesus. São os sãos que não precisam mais de remédio porque compreenderam a moral do Cristo e deixaram os seus exemplos para aqueles que ainda não tiveram essa compreensão. A saúde é o espelho do que pensamos. O objetivo desse ensinamento é mostrar a importância dos ensinos de Jesus e da doutrina na vida daqueles que praticam e cometem erros. Embora todos nós sejamos imperfeitos, há pessoas que acreditam serem autossuficientes e que não erram jamais. Esse pensamento distorcido é próprio do orgulhoso e que temos sempre no nosso espírito esse mau pensamento. Assim lembramos que o grande mal que assola a humanidade não é a falta de dinheiro, e sim a ignorância em relação às coisas de Deus. O homem passa a viver como se já não precisasse de mais nada, além do comer, beber e divertir-se. Para estes, lembra Jesus, não é chegada a hora do ensinamento de Deus, mas sim para aqueles que já se conscientizaram da condição de imperfeitos e que buscam a verdade espiritual. Citando Jesus e o Evangelho, e Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus. Ele disse: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que ele come com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, lhes respondeu: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia eu quero e não o sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 9. Aqui já cabe uma outra reflexão nossa. Qual foi o sentido deste ocorrido? Primeiro, a modéstia e a humildade de Jesus. Ele, o espírito mais superior que já esteve entre nós, fazia questão de sentar-se junto a homens considerados pecadores. Mateus tinha como profissão ser um coletor de impostos do povo judeu para entregar aos romanos. Por esse motivo, eram considerados impuros pelos judeus e malditos. Por isso, a importância de nos comportarmos como Jesus, não desprezando os que nos são inferiores moral, intelectual e financeiramente. Notemos a perspicácia de Jesus, que percebeu o tom irônico da voz dos fariseus.
Jesus então mostrou que veio ao mundo para atender os enfermos. Não apenas os enfermos do corpo, mas principalmente aos enfermos do espírito, ou seja, todo aquele que erra, que se conscientizou do seu erro e que busca o arrependimento com a humildade. Os sãos que, na verdade, pensam que o são, pois todos nós temos doenças das nossas almas, temos as nossas imperfeições. E a estes, Jesus afirma que não veio para eles, pois ainda não é chegado o seu tempo. Senão, de nada adiantará, pois o Espírito precisa estar amadurecido para que tal coisa aconteça. Quais seriam, então, as formas pelas quais o Espírito amadurece e fica apto a conhecer a verdade espiritual? Vejamos. Primeiro, o sofrimento, provas e expiações. Depois, o sentimento, o desejo do espiritual. Através dos sofrimentos, o ser passa a encarar a vida de forma diferente. Com a dor, percebemos que não estamos na vida para brincar, mas para progredir. Ao agirmos contra a lei de Deus, estamos sujeitos a sofrermos em nós mesmos os nossos atos errados. São as expiações, a colheita da plantação que nós fizemos. Além disso, temos em nossa vida as provas, as situações que nos são colocadas para aprendermos a ter paciência, resignação e força de vontade. E muitas vezes essas provas são difíceis de serem atravessadas. Com as provas e as expiações passamos a valorizar a vida. E como elas são produtos de nossas necessidades, evoluímos através delas, tendo a condição de ouvirmos algo novo além da matéria. É então a hora de conhecermos Jesus e a doutrina dos Espíritos. É a dor criando algo de bom, o arrependimento e a busca pela melhoria. Mas há pessoas que conseguem buscar o amadurecimento espiritual sem o sofrimento, sabiam? São pessoas que apenas a matéria não mais satisfaz, sentem a falta de algo mais, de um conhecimento além. Esse sentimento leva-as ao desejo do espiritual, ou seja, de aprender o que há além da parte material. Voltemos ao Evangelho segundo o Espiritismo. Aspas. Jesus dirigia-se sobretudo aos pobres e desertados, pois eles são os que mais necessitam de consolação, e aos cegos e humildes e de boa fé, porque eles pedem que lhes abram os olhos, não aos orgulhosos que creem possuir toda a luz e não precisam de mais nada. Fechou as aspas. Sim, Jesus, como na passagem inicial, só pode ensinar a quem quer aprender, quem tiver a coragem de querer que seus olhos sejam abertos, ou seja, deixar o orgulho de lado, entender-se como cego espiritual, que não conhece a verdade, e colocar-se humildemente na posição de um aprendiz. Se o homem tiver orgulho junto a si, como compreenderá as coisas de Deus? É a nossa hora de buscarmos então o conhecimento, que a fé em Deus deve fazer com que estejamos prontos para corrigir os próprios defeitos e buscar a compreensão, deixar os nossos interesses materiais um pouco de lado e dedicarmos-nos em benefício ao próximo e de nosso autoconhecimento. Citando Mateus, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas o que perder sua vida por mim e amor ao Evangelho, salvá-la-á, pois de que se aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder então a sua alma. Está em nossas mãos o caminho que queremos seguir. Negar-se a si mesmo é entender que não somos o centro do universo, que devemos buscar a nossa melhoria material, o nosso conforto, mas este não deve ser o principal objetivo da nossa vida. Caso contrário, a nossa existência será totalmente voltada à matéria e mesmo que ganhemos muito com isso, financeiramente falando, estaremos arriscados a perder o que de mais valioso viemos buscar nessa encarnação, que seja o conhecimento espiritual e a prática do bem ao próximo. Diz Jesus que não devemos perder a nossa vida, que não devemos nos transformar em alienados que rezam todos os dias. Devemos viver no mundo e cumprir as nossas obrigações sociais e profissionais da melhor maneira possível. Mas também devemos ter tempo suficiente para buscar o nosso aprendizado da área espiritual. Assim estaremos alimentando a nossa alma com o que realmente a satisfaz. O progresso moral e intelectual, o objetivo principal da nossa existência, é o que a nossa alma precisa. Jesus, exemplificando sempre em quaisquer circunstâncias, deixa o ensinamento do viver sem discriminar ninguém. Quando nós, os denominados religiosos,
nos libertaremos dos preconceitos que dificultam o relacionamento entre as pessoas, que precisam uma das outras para progredir, seguindo os exemplos do irmão maior e vendo em cada pessoa um ser igual a nós, com as mesmas dificuldades e os mesmos sonhos. Quando? Na frase, os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos, Jesus deixa claro por que se dirigia mais aos excluídos, aos pobres e aos sofredores, que eram os mais necessitados de consolo, de esclarecimento sobre as leis divinas, portanto, mais preparados para ouvir e entender as coisas espirituais. Allan Kardec lembra que essas palavras, como tantas outras, aplicam-se à doutrina dos Espíritos. Jesus, dirigindo-se aos excluídos e aos carentes na realidade, dirigia-se a toda a humanidade, porque na Terra não existe ser que passa por uma existência sem lutas, dores e sofrimentos. Obviamente, as criaturas saudáveis não necessitam de cuidados médicos. Jesus usou essa imagem para mostrar que a sua vinda à Terra trazia a proposta de socorrer especialmente aqueles que ainda não estavam enquadrados no contexto do equilíbrio, o que em realidade era e ainda é a grande maioria das pessoas desse nosso planeta. Diante da nossa condição evolutiva, ainda muito distante da perfeição, podemos até contar com uma boa saúde física, mas perguntamos, quem terá ampla e total saúde espiritual? No momento, por mais que nos esforcemos, podemos contar com a nossa intimidade, com muito mais defeitos a serem vencidos do que virtudes. E, naturalmente, tais defeitos e inferioridades se caracterizam como as doenças que precisam de cura urgentemente, se é que pretendemos desfrutar de um pouco de paz e de felicidade. A medicina da Terra nos oferece as porções que restabelecem e mantêm o ajuste do corpo, e os ensinamentos de Jesus dão a base para a verdadeira saúde do espírito. O auxílio médico e o medicamento, aliados ao Evangelho, uma vez colocados em prática, são capazes de fazer o homem verdadeiramente saudável. Há um esforço mundial em curso a fim de relembrar a arte da cura praticada há milênios, fundamentada na relação indivisível da mente e do corpo. Quanto no que dizer de Allan Kardec, o Espiritismo rasga a nova senda e dá nova direção à arte de curar, cabendo-lhe, portanto, ensinar esse novo rumo, apoiando e estimulando as iniciativas das medicinas alternativas e aplicando a arte de curar no despertamento da consciência de todos nós, única força que dá a nossa cura, visto que é o que se coordena mentalmente através da vontade direcionada para uma harmonia geral. Combatendo firmemente o egoísmo, essa terrível doença que confunde a nossa mente, a ponto de acreditarmos que tudo deva ser nosso, só nos interessando por aquilo que nos diz respeito, estaremos erradicando essa nefasta chaga do nosso mundo. Combatendo decididamente o orgulho, que nos remete a pensar que somos sempre os melhores e que o mundo deva se curvar aos nossos pés, estaremos eliminando esta doença pertinaz que muito está junto de nossa visão. Combatendo assim, teremos que nos livrar disso. Allan Kardec lembra que essas palavras, como tantas outras, também se aplicam ao Espiritismo. Naturalmente, tais defeitos e inferioridades se caracterizam como doenças que precisam de cura urgentemente. O auxílio do médico e do medicamento serão necessários, como já dissemos. Combatendo o orgulho será o início dessa nossa viagem através do nosso melhoramento. Combatendo o pessimismo que turva o nosso ânimo, renasceremos para as lutas e para as metas que nos conduzirão aos patamares de superação e de progresso. De alguma forma, ainda somos todos doentes. Os remédios estão disponíveis, façamos uso deles sistematicamente, buscando-os tanto nas farmácias locais como na farmácia do coração de Jesus. Quando Jesus veio à Terra em meio aos judeus, por serem eles, dentre os 4 povos exilados, um dos orbes da estrela de Capela, a saber, egípcios, indianos, judeus e arianos, todos os exilados aqui reencarnaram no seio das raças ignorantes e primitivas, a lembrarem o paraíso perdido nos firmamentos distantes. Eles deram origem às raças brancas, eis que aqui já se encontravam as raças negras na África e as amarelas na Ásia. É desse paraíso perdido que nos fala a Bíblia.
No livro Fonte Viva, Emmanuel nos esclarece: egoísmo, faze aos outros o que desejas que os outros te façam. Cólera, na paciência possuirás a ti mesmo. Revolta, humilha-te e serás exaltado. Vaidade, não entrarás no reino dos céus sem a simplicidade de uma criança. Ódio, ama teus inimigos. Ignorância, aprende com a verdade e a verdade te libertará. Mágoa, perdoa até 70 vezes, 7 vezes. Emmanuel. Por esse motivo, os espíritos costumam dizer que a Terra é um grande planeta hospital e uma escola em que nossas almas buscam a saúde integral através do aprendizado e do equilíbrio. Por isso, saúde também é vivermos em equilíbrio com a família que temos e com a que desejaríamos ter. Saúde é viver em pleno equilíbrio entre o dinheiro que temos e o que não temos. Saúde é o equilíbrio da nossa vida, seja ela qual for. Isso nos está muito marcado em cada um de nós e precisamos todos os dias relembrarmos. Fica fácil, então, entender que saúde é um conceito amplo que hoje chamamos de saúde integral e que, quando avaliarmos todas as suas variáveis, nos parece impossível de ser alcançada aqui na Terra. Eis porque somos milhões de doentes, fustigados por dores, sofrimentos e carências. Novamente, vamos lembrar Emmanuel, aspas, no livro da Esperança: carregados de débitos e inibições contraídos em existências passadas ou adquiridas agora, proclamamos em palavras sentidas que Jesus é o nosso divino médico e basta ligeira reflexão para encontrar no Evangelho a coleção de receitas articuladas por ele, visando a terapia de nossa alma. Eis então aqui a nossa boa notícia: Jesus, o divino médico das almas, veio à Terra por todos nós. Citamos Emmanuel novamente: nós, as consciências que nos reconhecemos endividadas, regozijamo-nos com a declaração consoladora do Cristo. Não são os que gozam de saúde que precisam de médicos. Emmanuel. E se não somos capazes de guardar nossos sagrados remédios ao alcance da nossa alma em cada lance de nossa existência, lembramos que Jesus nos deixou, porém, o cura tudo da alma, aquele medicamento universal capaz de erradicar todas as dores. Mas é importante que saibamos que nenhuma doença pode ser curada se insistirmos em manter a receita no bolso sem ingerirmos as doses necessárias. É necessário que façamos o uso profilático desse elixir chamado amor diariamente. Em tempos de interesse, de crises coletivas, o cuidado espiritual ganha mais espaço nas nossas consciências. O ritmo diário que nos trouxe em conjunto até o atual momento torna-se insuficiente para regular a intimidade, a natureza que nos convida a uma urgente transformação. Vejam, o tempo é agora. Perguntamos novamente o que fazer diante dessa constatação. Não nos basta observar. Com humildade precisamos confessar a nós mesmos esse desvio de rota, engendrando conversação sincera e uma conversão da nossa modificação de postura. A passagem associada ao presente contexto estimula-nos a autoconfrontação em torno do nosso próprio adoecimento da consciência para a mudança dos nossos atos por meio da vivência da espiritualidade. Mas, se porventura esse ensinamento não se ajustar a casos particulares, o que é bastante improvável, não nos preocupemos, pois no mesmo versículo ele completa dizendo, aspas, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Naquela mesa de refeição na casa de Levi, Jesus lançou um convite para que toda a humanidade fosse para junto a si, a fim de que ele nos conduzisse a um destino luminoso. Que Deus nos dê a coragem de nos arrependermos, curando dentro de nós o que desejamos ver saudável fora de nós. As pessoas que se sentem inúteis porque se reconhecem cheias de imperfeição e de defeitos, deviam lembrar-se de que Jesus não procurou anjos nem sábios para o serviço do Evangelho, mas homens rudes e imperfeitos que se aprimoraram na execução das tarefas do seu ministério. Jesus é o médico competente que nos deixou a indicação dos remédios para essas enfermidades. Assim, as sábias lições de Jesus são para que tenhamos saúde plena com todos os recursos. Esses recursos serão imprescindíveis, visando acolher todos os frutos possíveis, pois, de alguma forma, somos todos doentes, como já falamos, e os remédios estão disponíveis em todos os lugares da terra e do céu. Procuramos seguir, como sempre, o Evangelho de Jesus. Vamos finalizar orando.
Senhor dos mundos, excelso Criador de todas as coisas, venho à tua soberana presença neste momento para suplicar ajuda aos que estão sofrendo por doenças do corpo ou da alma. Mas apelamos para a tua misericórdia e pedimos, estende tuas luminosas mãos sobre os que se encontram doentes, sofrendo limitações, dores e incertezas, tais como nos presídios, albergues, creches e asilos, nos hospitais e lá os profissionais da saúde que enfrentam cara a cara essa pandemia. Alivia suas dores e dá-lhes a calma e a paz. Que tuas mãos luminosas e misericordiosas se estendam, Senhor, sobre todo o nosso planeta, sobre todos os países e seus líderes, para que possam tomar boas decisões, principalmente sobre o nosso Brasil, para que o ritmo com que o coronavírus se espalha seja diminuído e seu impacto sobre nós, seres humanos, seja o menor possível. Que sejam enviadas vibrações para todos os segmentos religiosos, para as casas espíritas, bem como a nossa casa espírita. Que tuas doces e suaves vibrações penetrem em nossas almas, revestindo nossos corações e nosso interior com tua serenidade e tua paz. Ampara-nos e acolhe-nos em teus braços hoje, agora e sempre. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, clique no positivo e a cada aula assistida faça sugestões e críticas que serão muito bem-vindas para a melhoria do nosso canal. Também pedimos que indique este nosso canal aos seus amigos e toda quarta-feira vocês receberão uma nova postagem. Fiquem em paz, que assim seja, graças a Deus.